Olá, eu sou João Pedro Locatelli César, médico pediatra e hematologista e hemoterapeuta pediátrico. Hoje eu vou conversar um pouco contigo sobre a deficiência de G6PD. A deficiência da enzima glicose 6-fosfato desidrogenase, G6PD, é a enzimopatia mais prevalente no mundo. Estima-se que esteja presente em 400 milhões de pessoas. A deficiência de G6PD é um modelo de interação genótipo-fenótipo, visto que os pacientes são em sua maioria assintomáticos, a não ser quando submetidos a um estresse oxidativo. Nestes momentos, os pacientes apresentam anemia hemolítica aguda, uma manifestação hematológica importante. Através dessa nossa conversa, você vai compreender a base histórica, genética e epidemiológica, as manifestações clínicas e o manejo dessa doença. Começando lá no século XIX, pediatras gregos, italianos e portugueses observaram a ocorrência de anemia severa e hemoglobinúria em crianças após o consumo de feijões de fava, daí a alcunha de favismo. A observação mostrou que o favismo era recorrente nas mesmas pessoas e era presente e corria nas famílias. Nos anos 1920, observou que alguns pacientes, quando tratados para malária com primaquina e plasmoquina, apresentavam anemia hemolítica. Não havia nenhuma suspeita que ambas as manifestações eram conectadas. Em 1956, um grupo de Chicago relatou que as pessoas com hemácias sensíveis à primaquina eram deficientes em G6PD. Em 1958, um grupo em Gênova, na Itália, achou a mesma deficiência em crianças com história prévia de favismo. Os achados então combinados mostraram que ambas as manifestações eram causadas pela deficiência de G6PD, que essa era genética e essa herança era ligada ao X. A G6PD é uma enzima que arruma a casa. Ela é presente em todas as células do organismo e age como a primeira enzima no ciclo das pentoses. Apesar de o produto final da sua reação ser a formação de uma pentose, é importante ressaltar que a sua atividade gera duas moléculas de NADPH, sendo esse o seu principal trunfo. O NADPH é um doador de elétrons importante em muitos processos celulares. Na maioria das células, outras enzimas também produzem NADPH, e mesmo que haja deficiência de G6PD, isso não ocasionará problema para essas células. O mesmo não pode ser dito para as hemácias. Elas sacrificam muitas de suas organelas e enzimas na sua maturação para exercer a sua função de transporte de oxigênio, e só sobram com a G6PD. Os radicais livres são produzidos no processo de transporte de oxigênio, então o NADPH é fundamental para combater esse estresse oxidativo. Vale lembrar que a deficiência de G6PD nunca é completa. Caso ela fosse, seria fatal. Então a atividade residual dessa G6PD presente é capaz de manter as hemácias funcionando, mas no limite da sua atividade. Quando ocorre um estresse oxidativo, as células não são capazes de aumentar a sua produção de NADPH. Consequentemente, a hemoglobina e outras proteínas são danificadas e as células são eventualmente abocanhadas por macrófagos ou sofrem hemólise devido a tanto dano. O gene que codifica a enzima G6PD se encontra no braço longo do cromossomo X, o que demonstra a já mencionada herança ligada ao X. Isso acarreta algumas possibilidades fenotípicas, como as que eu vou demonstrar aqui ao lado. Ao contrário do que se imagina, a deficiência de G6PD não é mais comum em homens. Apesar de mulheres homozigotas serem muito mais raras que homens hemizigotos, mulheres heterozigotas são muito mais numerosas. Por que isso é importante? Porque na tua prática clínica tu vais encontrar mulheres heterozigotas onde o fenótipo da atividade G6PD se apresenta como normal. E em outras mulheres o fenótipo se mostra assim como a deficiência de G6PD, que nem fosse visto numa mulher homozigota. A deficiência de G6PD, a despeito de na maior parte da vida das pessoas se manter sem repercussão, pode se manifestar clinicamente de três formas. Na prática clínica, tu vai encontrar a deficiência como icterícia neonatal, anemia hemolítica aguda e anemia hemolítica crônica não esferocítica. A gente vai compreender um pouquinho mais de cada manifestação agora. A icterícia neonatal. Os recém-nascidos sempre apresentam um certo nível de hiperbilirrubinemia.
devido à necessidade de assumir a remoção da bilirrubina que estava sendo feito intraútero pela placenta. Icterícia neonatal é definida como altos níveis de bilirrubina para o peso e idade de cada recém-nascido. Se não tratada, a icterícia neonatal pode levar ao kernícterus, uma encefalopatia crônica que ocasiona atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Uma das causas de icterícia neonatal é a deficiência de G6PD. A gente não entende bem ao certo o mecanismo da enzima nessa ocorrência. Sabemos que a deficiência da G6PD aumenta a incidência de icterícia em neonatos tanto do sexo masculino quanto do feminino. Postula-se que os neonatos deficientes de G6PD apresentem um turnover de M maior, mas eles não chegam a apresentar anemia ou apresentam um grau muito leve. Na anemia hemolítica aguda, é a apresentação mais clássica da deficiência de G6PD. Ela se apresenta como episódios agudos de hemólise intravascular num paciente previamente assintomático, geralmente após a ingestão de certas drogas ou alimentos, e também frente à infecção. Os sintomas da anemia hemolítica são mal-estar, dor abdominal e lombar, hematúria, icterícia e palidez. Também vemos níveis elevados de LDH, esfregados de sangue com anisocitose, policromasia e poiquilócitos. São bem precoces no quadro. Reticulócitos também estão presentes como uma forma da medula tentar compensar a hemólise. Favismo é o nome dado para anemia hemolítica causada pela ingestão de feijão de fava, que contém divicina. Ela age como um forte potente oxidante. O curso da hemólise geralmente é autolimitado, porque as células mais velhas, as que apresentam um nível mais baixo de G6PD, são mais propensas à lise e logo elas são substituídas por células jovens que conseguem combater a agressão oxidativa. Na anemia hemolítica crônica não esferocítica, é uma manifestação muito rara da deficiência de G6PD que ocorre em homens com variantes esporádicas da enzima. Ela se manifesta quando a hemácia não consegue manter níveis suficientes de NADPH para evitar o estresse oxidativo do seu próprio metabolismo. Por isso, mantém um processo de hemólise crônica e os pacientes se apresentam com icterícia, anemia, aumento em cálculos biliares, esplenomegalia e necessitam de transporte transfusional. Os pacientes com a forma crônica podem apresentar quadros agudos, também quando expostos às mesmas substâncias que os outros pacientes. Porém, a dose necessária é geralmente muito menor para causar essa crise hemolítica. O diagnóstico é feito sumariamente pela avaliação do teste de pontos de fluorescência ou pela análise quantitativa da atividade de G6PD por espectrofotometria. O teste de fluorescência é rápido e barato, mas ele pode dar um falso negativo em mulheres heterozigotas, visto que as hemácias analisadas na lâmina são as que não sofreram hemólise, e por sua característica da mulher de ser um mosaico, essas pacientes vão apresentar um teste normal, só vão sobrar as hemácias normais. Alguns pacientes e famílias se beneficiam da avaliação genética, mas esses testes não são utilizados rotineiramente. O manejo da deficiência de G6PD é sobretudo preventivo. Após o diagnóstico, é muito importante orientar sobre os medicamentos, a necessidade de consultar com um hematologista caso venha apresentar anemia hemolítica. As condutas de educação são fundamentais para esses pacientes. Cada uma das apresentações clínicas da doença tem o seu manejo específico. A icterícia neonatal é tratada da mesma forma que os outros tipos de icterícia neonatal, através de fototerapia ou exsanguíneo e transfusão nos casos bem graves. A anemia hemolítica é inicialmente tratada através do tratamento do fator causador do estresse oxidativo, seja a suspensão de medicações ou de alimentos e seja o tratamento infeccioso apropriado. Em caso de que a anemia se torna grave, pode-se utilizar de transfusão de concentrado de hemácias. A forma crônica da doença, o tratamento preventivo é ainda mais importante, visto que esses pacientes eles podem apresentar complicações graves nos quadros de agudização. Alguns pontos práticos. Pacientes previamente rígidos, com episódio de anemia hemolítica, a deficiência de G6PD deve ser considerada. Diagnóstico diferencial de anemia hemolítica autoimune e hemoglobinúria paroxística noturna são muito menos comuns. Num paciente com icterícia neonatal, associada à deficiência de G6PD, ela pode ocorrer após o terceiro dia de vida.
Isso significa após a alta hospitalar de um recém-nascido sadio. E ele não apresenta diferença de incidência entre homens e mulheres. É muito importante orientar para os pais para o retorno ao atendimento, se iniciar com icterícia súbita e sobre a suma importância da primeira consulta aos 7 dias de vida.